Bom dia, turma. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos aqui continuando nosso capítulo sobre polígonos, certo? Até o momento a gente já viu o que seriam polígonos, as suas características, as características de alguns polígonos específicos, como os triângulos, os quadriláteros, e agora vamos entrar propriamente dito na figura, na formação geométrica chamada círculo e circunferência, tá? Para muitos, círculos e circunferência é a mesma coisa, mas a gente vai ver que não. Matematicamente existe uma diferença clara entre esses dois. Para muitos, para a humanidade, a figura geométrica circular foi uma das mais importantes para a humanidade, né? A partir da figura geométrica circular, diversos objetos do nosso dia a dia foi feito com a figura circular, assim como podemos citar pneus. Imagine hoje se não existisse a forma circular, um pneu com a forma circular como a gente conhece hoje, né? Como seria? Seria possível a movimentação de transporte se a roda não fosse circular? Então, a partir disso, muitos consideram a forma circular como uma das mais importantes matematicamente já estudadas, tá? Então, vamos lá. A forma circular se apresenta de duas maneiras, como eu falei para vocês, na forma de circunferência e na forma de círculo. E a partir de agora a gente vai entender a diferença desses dois. Aqui a gente pode ver um CD e no caso aqui do lado, acredito que seja um pneu, certo? Ambos com a forma circular, mas existe uma diferença entre circunferência e círculo, ok? Vamos entender a partir de agora nesta aula. Então vamos lá. Então, circunferência, pessoal, o que seria a circunferência? É uma linha fechada plana, cujos pontos estão na mesma distância de um ponto O. Olha aqui. Aqui eu tenho uma circunferência, onde no centro eu represento com a letra O, certo? De origem, um ponto zero. Então aqui eu tenho uma circunferência onde eu marco dentro dessa circunferência o centro, certo? O centro dessa circunferência, e eu digo que a distância de qualquer ponto em cima dessa linha é a mesma até o centro. Se eu pegar aqui a letra P até o centro, vamos supor que dê 2 centímetros. Se eu pegar o R até o centro, também vai ter que dar 2 centímetros. Se eu pegar do Q até a origem, aqui o centro, também vai dar 2 centímetros. Então, circunferência, pessoal, é essa linha, certo? A linha de fora, que assim eu posso dizer. Então, essa linha onde, se eu pegar qualquer ponto em cima dessa linha e medir por centro, vai dar a mesma medida para todos. E a essa distância, que eu posso dizer da borda do círculo até o centro, a gente chama de raio, certo? Então, o raio é a distância da borda do círculo, da circunferência, até o centro. E aqui é por isso que eu tenho aqui nessa figura essa linha que mostra aqui, ó, de P ao centro, raio, do Q ao centro, raio, de R ao centro, raio. Então a gente chama essa distância da borda da circunferência até o centro de raio, e a gente representa com a letra R minúscula, tá ok? Então circunferência é a linha, essa linha que forma um círculo, tá? Então aí está aí a primeira diferença. A gente já chama de circunferência essa linha que forma a figura circular, tá? E uma das características da circunferência é que a distância de qualquer ponto de cima da linha até o centro é a mesma. E a essa distância a gente chama de raio, tá ok? Então vamos lá. Já o círculo, pessoal, é o conjunto de pontos de um plano interior a uma circunferência. Então note aqui, vamos entender. A circunferência é apenas a linha, essa linha que forma a figura circular. Já de círculo, a gente chama de toda essa parte plana que está dentro da circunferência. Então vamos ver se vocês entenderam. Primeiro, circunferência é diferente de círculo. Circunferência é igual ao contorno. Então esse contorno aqui, essa linha que está formando a figura circular, a gente chama de circunferência. Já o círculo é toda essa parte plana que está dentro da circunferência, certo? É de extrema importância que você entenda essa diferença de circunferência e círculo e saiba caracterizar, ok? Vamos seguindo. Agora vamos ver o que é o raio, corda e diâmetro.
O raio eu já adiantei para vocês. É a distância da borda ao centro. Então aqui eu tenho, primeiro vamos ver aqui, o distância de A até o centro, essa linha azul, a gente chama de raio. A distância aqui de D até o centro, a gente chama de raio, certo? Então, raio é a distância da borda ao centro. Diâmetro, pessoal, diâmetro é a distância de um lado a outro da circunferência. Então, note, se eu pegar aqui, ó, do ponto A até o ponto D, note que eu estou indo de uma ponta a outra da circunferência. Isso a gente chama de diâmetro, tá ok? Então, note a diferença. Diâmetro é a distância de um ponto ao outro da circunferência, certo? De um lado ao outro, passando pelo centro. Então, distância de um lado para o outro da circunferência, passando pelo centro. Raio é apenas a distância de um ponto ao centro, ok? Então, note essa diferença. Raio é a distância da borda ao centro. Diâmetro é a distância de um ponto ao outro da circunferência, passando pelo centro. Então, aqui está a diferença de raio e circunferência. Já corda, o que seria a corda? Corda de uma circunferência é o segmento de reta, extremidades pertence à circunferência. Vamos lá. E não necessariamente precisa passar pelo centro, certo? Não, na verdade, não precisa, porque se passar pelo centro, a gente chama de diâmetro. Agora, qualquer distância de um ponto a outro que não passa pelo centro da circunferência, a gente chama de corda. Nesse caso aqui, eu tenho a corda AB, eu tenho a corda AC, eu tenho a corda BD e eu tenho a corda CD. Então, note que nenhum deles passou pelo centro. É a distância de um ponto a outro da circunferência, mas não passou pelo centro. Então, eu chamo de corda. Agora, se for a distância de um ponto a outro, ó, no caso aqui de A a D, e passou pelo centro, diâmetro, ok? A distância de um ponto ao centro, raio. É extremamente importante que você saiba diferenciar essas três coisas, ok? Vamos seguir na nossa matéria. Então, a questão da circunferência e círculo a gente fica por aqui. O que eu tinha para passar para vocês, conteúdo, era esse. Fique com a atividade, qualquer dúvida, entre em contato. Essa parte é bastante teórica, certo? Bastante nomes, mas que você tem que saber, porque essa parte de geometria da matemática é de extrema importância para que nos anos seguintes você tenha todos os conhecimentos necessários para seguir nos seus estudos. Bom, então ficamos por aqui, até a próxima aula.